Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam, assim como eu, descansados depois deste feriado de Páscoa, porque eu nunca vi um feriado sem saber acontecer na nossa vida, que depois de um março de 120 dias, a gente teve esse feriadinho de Páscoa, assim, foi um alento no coração, né? E ainda saber que tem mais, né, gente? Eu tava precisando de uns dias de descanso para fazer só o que eu queria muito, que era ler. Só queria ficar lendo, sabe? Consegui. Mas eu não vim contar para você sobre minhas leituras do feriado, não. Caso você se interesse em saber como foram as minhas leituras nesse feriado, vejam lá no Instagram, @muitascoisasdecarol, que o Léo vai colocar em algum lugar aqui para vocês lembrarem de ir lá. Seguir lá no Instagram, curtir, comentar, que tinha que dar uma ajuda no engajamento, sabe, gente? Tô sentindo um pouco a falta de vocês, assim, no caso de engajar. Aqui no canal, lá no Instagram. Então lembrem, gente, é de graça, né? O que nessa vida é de graça? Nada. Então lembrem de deixar, assim, um recadinho, uma curtida, que dá um up, dá uma motivação na coleguinha. Mas eu vim contar pra vocês que uma das muitas coisas de Carol é ter dificuldade de desistir das coisas. Vocês já devem ter percebido aqui por esse canal, né? Tô aqui há o quê? Quase 3 anos, né? Lutando aí, ó. Não, vamos conseguir, vai crescer, né? E eu realmente acredito que as pessoas possam gostar do que eu venho trazer aqui. Então eu não desisto do canal. Eu não desisto nem de um livro que eu acho ruim, gente. Então, assim, ó, eu tô lendo um livro e eu penso, esse livro tá ruim, mas eu não desisto dele. Eu sempre falo, existem poucas coisas nesse mundo que são menor do que eu. O livro é uma delas. Então, dele eu ganho. Então, eu vou até o final, eu não desisto de uma leitura. E por que eu vim falar para vocês de desistência? Porque nas 2 últimas semanas, esse assunto, assim, ele bateu muito na minha mente, por diferentes motivos. E o primeiro deles foi de um aluno muito querido meu lá do Olindo, que tava muito cheio de coisa. E ele abriu mão, ele desistiu de um curso que estava fazendo, trocou de horário e tal. E eu pensei, nossa, esse aluno, ele não é um aluno assim que se larga nas cordas, sabe? Ele é bem dedicado. Então, esse aluno que é dedicado, é disciplinado, ele desistiu assim rapidamente de algo que ele gostava. Como vão ser os outros que não têm essa disciplina e essa dedicação, né? Há muitos anos eu falo para os alunos, gente, vocês têm que ter uma gana, vocês têm que ter uma paixão na vida. Vocês têm que gostar de alguma coisa, porque isso motiva a gente. Eu, desde criança, eu gostava muito do balé, eu gostava muito de ler. Então, eram coisas que motivavam, que me davam vontade de fazer coisas na vida. E eu tenho muita preocupação, eu tenho a impressão que os adolescentes hoje em dia não têm essa grande paixão por algo, ou pelo menos a maioria deles. E agora eu tô meio apavorada, que me parece que essa falta de paixão tá se juntando com a facilidade de se desistir de algo. Estou sendo preconceituosa com os adolescentes, gente? Me contem aqui nos comentários. Já me falem aqui se vocês concordam ou não comigo, se vocês também observam esse comportamento nos jovens de hoje em dia, ou eu que tô sendo uma baita de uma preconceituosa com os jovens. Já deixa o comentário de vocês aqui e aquela curtidinha também, tá? Não esquece. Então, como esse foi um assunto que apareceu de várias maneiras diferentes, que me tocou de maneiras diferentes durante essas 2 últimas semanas, eu queria meio que usar esse vídeo para desabafar com vocês mesmo, né? Para perguntar se vocês também estão observando essa facilidade de desistir das coisas, se vocês também estão passando por isso, se vocês acham que não é errado, né? Se aquilo não tá sendo legal, para que eu vou insistir? Talvez seja até uma coisa assim de gerações, né? Então, gostaria de saber a opinião de vocês. E além de eu pensar sobre mim mesmo, sobre as pessoas que me cercam, eu pensei em alguns livros que trazem histórias de desistência ou não, ou de pessoas que persistiram muito. E o primeiro que eu trouxe aqui para vocês é o Diário de Anne Frank, né? Que acho que é um símbolo da persistência e da resistência e da sobrevivência de muitas pessoas naquele período histórico bem específico que foi a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a situação dos judeus. Então, quando eu tava pensando, né, eu queria tanto
abrir meu coraçãozinho num vídeo, falar sobre desistência. Vou procurar livros, me veio Anne Frank, primeira coisa na cabeça. Lembre que tem aqui um vídeo já sobre esse livro, tô eu lá chorando que nem uma idiota. Tem eu falando sobre alguns trechos do livro. E a Anne Frank, para mim, é uma obra de resistência, né? Não só do povo judeu que ela simboliza, mas de uma adolescente que está numa situação desumana e ela continua escrevendo e ela quer ser reconhecida pela escrita dela e a família está passando por umas coisas horríveis e eles continuam acreditando que vai dar. Infelizmente não dá, né? Mas a crença deles de que as coisas vão dar certo, ninguém tirou deles, né? Por um tempo. Nem sei se eu posso falar isso, não é que ninguém tirou deles, mas eu acho que aquela esperança daquela situação desumana ia acabar em algum momento. Acho que eles tinham isso. O outro livro que me lembrou esse assunto foi A Biblioteca da Meia-Noite, porque de uma certa maneira a personagem principal desistiu. E depois dessa desistência, ela enfrentou os e se. E daí eu fiquei pensando, né? Quantos e se a gente enfrenta na nossa vida? E se eu tivesse dito tal coisa? E se eu tivesse mandado uma mensagem? E se eu tivesse ido embora? E se eu tivesse dito não? E se eu tivesse pedido demissão? Enfim, os caminhos do e se, né, são infinitos na nossa vida. E nesse livro, eu acho até que o assunto principal desse livro é isso, né? Essas dúvidas que a gente tem. Tá, e se eu tivesse feito tal coisa? E eu acho que é muito difícil encarar esse livro por causa disso. Quantos e se da nossa vida a gente lembra, né? E essa personagem, então, desistiu, enfrentou esses e se e se saiu de alguma maneira, que eu não vou contar pra vocês, não dá spoiler, não estragar o livro, né? Mas a Biblioteca da Meia-Noite também veio à minha mente quando eu pensei na ideia de desistir. Depois eu tenho Violeta, que é um livro da Isabel Allende, um dos últimos dela, que eu reli, na verdade, né, para um clube do livro. Eu tentei fortemente não julgar a maternidade da Violeta, porque eu penso assim, eu como uma mulher que optei por não ter filhos nem filhas, não deveria compreender os diferentes tipos de maternidade. Até aquela maternidade que não acontece 100%. E é isso que acontece com a Violeta. Ela tem um casal de filhos e ela se dá bem, convive, motiva, ajuda o filho, mas me parece que ela desistiu da filha. A filha era muito parecida com o pai e eu fiquei muito triste de estar julgando a maternidade dela, porque eu julguei que ela desistiu da filha. Enquanto que ela demorou muito tempo para desistir do pai da filha, que não era casado com ela, era um relacionamento assim arrebatador na vida dela, e ela demorou muito tempo para conseguir desistir desse relacionamento. A outra coisa que ela não desistiu em nenhum momento, a Violeta, foi dos negócios dela. Ela tinha negócios de fabricação de casas pré-fabricadas, e mesmo com a mudança do governo do Chile, quando passou a ser um governo ditatorial, ela não desistiu, né, dos negócios dela, nem do Torito, que era um empregado da família, e ele desapareceu durante a ditadura chilena. Em nenhum momento ela desistiu de procurar até encontrar ele. E também não desistiu do amor. Ela, em diferentes fases da vida dela, teve relacionamentos amorosos e ela nunca desistiu desse sentimento. Então, o Violeta me lembrou uma mulher que não desistiu facilmente das coisas. E como eu falei para vocês, é um julgamento que eu me envergonho de ter em relação à relação dela com a filha. Os dois últimos que eu separei aqui são os livros Morte e Vida Severina e o 15. Os dois livros tratam da seca no Nordeste brasileiro, né? No sertão nordestino. E tratam de pessoas que não desistem da vida, apesar da situação em que vivem, né? Então, em Morte e Vida Severina, a gente tem uma pessoa
que desiste, tem o Severino que desiste da região em que ele mora, para não desistir da própria vida. Então ele vai para a cidade, né, para ir em busca de uma vida melhor. E no 15, a gente tem os dois pontos. Pessoas que percorrem o mesmo caminho. Desistem da região de onde vivem para não desistir da própria vida, procuram outras possibilidades de vida, tentam ir para São Paulo e tal. E pessoas que não desistem da sua vida naquela região, apesar da seca. Então, e eu pensei assim, quantos livros que tratam dessa região, né, da região do sertão nordestino, e tratam de pessoas que não desistem, apesar de tudo que elas enfrentam, por causa da seca, por causa das coisas naturais em que elas vivem. E agora, falando para vocês, me veio na cabeça quantos livros eu acabei de ler, por exemplo, Prisioneiras do Drauzio Varela. Quantas mulheres eu li ali que não desistem. Quantas pessoas negro-brasileiras não desistem todo dia da sua vida, da sua dignidade, lutando contra o preconceito e o racismo. Então, eu fiquei pensando como que um assunto que despertou em mim uma reflexão, que um aluno me despertou essa reflexão, e eu me lembrei de todas as coisas que eu já quis desistir, que eu tento não desistir, de livros que falam sobre isso, e daí eu chego ao ponto, tipo, mais pessoal, íntimo dessas 2 semanas sobre desistência, que foi um desespero que me deu na semana passada, e eu pensei em desistir da escola estadual. Pensei em desistir da educação pública, porque esse primeiro mês, assim, foi um bombardeio de jovens meninos muito machistas, achando que se eles me encararem, se eles me enfrentarem, eu vou ter medo deles porque eu sou uma mulher, mas eles esquecem que eu sou também, não só uma mulher, mas eu também sou vice-diretora. E eu sou uma mulher muito pequenininha, mas muito brava também. Me deu vontade de desistir, porque os primeiros anos parecem que eles chegaram assim sem saber dos limites, sem saber do respeito, sem saber como se comportar. E eu deveria estar acostumada, porque são alunos novos e eles chegam primeiro tocando terror para ver até onde eles podem ir. Quando eles entendem que não é um oba-oba, eles entram no esquema. Mas esse ano isso me levou muito para um pensamento de desistência. Acho que não só por causa dessa situação dentro da escola, porque eu já enfrentei isso outras vezes e eu consegui me sair muito bem. Acho que também o que está influenciando são as situações extra-escola, as coisas que vêm de fora para nós. Que é a falta de profs, os prazos curtíssimos e absurdos que a mantenedora manda para nós e a situação terrível do novo ensino médio. Mas isso eu vou deixar para ser assunto de um outro vídeo, porque eu tenho muita vontade de contar para vocês aqui como estão as coisas com o novo ensino médio, para que vocês compreendam o absurdo que é. Então, essa parte que me motiva a desistir do novo ensino médio vai ficar para um outro vídeo. Não desistam de mim, não desistam do canal, deixem uma curtida, contem aqui para mim se vocês também são como eu e tentam não desistir das coisas, mas infelizmente a vida às vezes nos joga uma desistência na cara. Contem se vocês acham que eu tô sendo muito preconceituosa, achando que os jovens estão desistindo muito fácil das coisas. Participem aqui do canal, gente, deixando o comentário de vocês. Vocês também podem pedir vídeos, né? Que assuntos vocês gostariam que eu tratasse ou que eu trouxesse aqui para vocês. E curtam muito esse vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, ajudem aqui o canal, não desistam de mim, tá? Um beijo para vocês e até mais ler.